Que a gente tem de olho, já o José Paz chega, tá lá, ele tá lá. Tem atacantes do Verdão, é isso? O que está acontecendo, José Paz? Tem gente de olho em atacantes do Verdão. Que história é essa, José Paz? Oi, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma super edição do Gazeta Esportiva. Estou aqui na porta da Academia de Futebol, o Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês o trânsito nesse momento, bem em frente aqui ao número 2650 da Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, minha área famosa ZO, já choveu, já parou, já choveu, já parou. O trânsito tá tranquilaço ainda, a galera de férias, né, ainda voltando aquele ritmo aqui da capital paulista, por isso a gente chegou aqui, Michele, muito rápido. E a galera agora parando aqui no sinal, no famoso farol, porque ficou vermelho, mas daqui a pouquinho já vai todo mundo andar tranquilamente. Olha só, tranquilo também tá o clima aqui no Palmeiras, mas é bem verdade, como você disse aí, o River Plate da Argentina está de olho em Flaco Lopes, atacante também argentino. O Palmeiras contratou esse jogador lá em 2022 junto ao Lanús da Argentina. Eu estava aqui na apresentação, teve Merentiel junto, enfim. E aí o River Plate está de olho neste atleta, mas o Palmeiras num primeiro momento não quer vender, não quer se desfazer desse jogador. E por quê? Porque hoje o Palmeiras conta no elenco aí com o Rony, com o Endrick e com o recém-chegado Bruno Rodrigues para essa função. O Endrick vai sair no meio do ano, quando ele completa 18 aninhos vai lá para o Real Madrid da Espanha, então as opções do técnico Abel Ferreira vão ficar escassas. E o próprio técnico Abel Ferreira conta muito com o Flaco Lopes, é um jogador que tem a confiança do treinador português. Nessa temporada agora que acabou agorinha, em 2023, nós tivemos aí o Flaco Lopes marcando 8 gols pelo Palmeiras e gols importantes, gols decisivos. Marcou contra o Botafogo naquela virada épica lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Marcou contra o América Mineiro também aqui no Allianz Parque, pertinho da Academia de Futebol, naquela vitória por 4-0. Então é um jogador que no início, é bem verdade, ele demorou a se adaptar aqui ao Palmeiras, mas depois o negócio foi engrenando e hoje o Abel conta sim com o Flaco Lopes para essa temporada de 2024. É claro, se o River Plate chegar aqui com 8 milhões de dólares, muito dificilmente o Palmeiras vai segurar esse atleta, mas não é o que parece que vai acontecer. Por enquanto, então, Flaco Lopes continua e daqui a pouquinho, na minha segunda entrada, tem novidades sobre um reforço, que pulou o muro. Vai jogar no Palmeiras e tem novidade. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre esse assunto. Agora devolvo para vocês poderem debater aí. Flaco Lopes tem que sair, é peça importante, tem que continuar. Devolvo para vocês aí na Avenida Paulista, no número 900. Michele. Valeu, Zé. Esse técnico de Michelis dizem que ele quer, então, o Flaco Lopes. Já está numa lista lá do River Plate. Será que o Abel faz tanta questão do Flaco assim? Eu acho que sim, pelo que o Flaco poderia ter rendido e não rendeu, mas que melhorou na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente com a possibilidade da saída, com a efetiva saída do Endrick no meio do ano. O Flaco Lopes é o único 9 de ofício do time, fazer pivô, jogar mais enfiado, não é tão forte, mas é um jogador grande, um jogador comprido, que faz também a função do Rafael Veiga numa outra característica, mas ele pode ocupar também uma meia ali por dentro, como já jogou. Ele joga às vezes com 2 atacantes, o Flaco e mais um centroavante, já jogou assim, voltando o Flaco um pouquinho. Então acho importante pro elenco o Flaco Lopes continuar e deve continuar, apesar desse interesse do River Plate. Eu concordo 100% com o Alexandre Silvestre, algo raro, mas eu entendo que o Flaco Lopes não é um jogador para ser titular do Palmeiras, ele não é o cara que vai resolver, ele não é o centroavante ideal para um time do nível do Palmeiras, de primeiro escalão aqui do nosso continente, que vai brigar por Libertadores, Brasileiro, tudo que é título, mas ele é um jogador importante, ele é um jogador que compõe elenco, mas mais do que isso, ele é útil ao elenco, ele é útil durante a temporada, é um jogador que o Abel pode olhar para o banco de reserva numa necessidade e justamente como o Silvestre explicou, olha, acho que ele pode ser usado aqui, ali, de uma outra forma, e se eu empurrar esse, porque ele dá essas opções para o treinador. Não é um jogador que joga só em uma posição. Não. E quando ele entra, o que eu digo, ele não mostra aquele futebol para fazer dele titular do Palmeiras, mas ele não é um perna de pau. Não. Mas ele não é um jogador que atrapalha o time. Ele chegou muito tímido, ele foi se soltando, demorou um pouco para adaptar. Ele é muito jovem também, né? Muito jovem. Talvez o maior investimento da história do Palmeiras é a contratação de um jogador. Eu não tenho certeza, mas acho que foi o jogador mais caro que o Palmeiras já contratou. Então, eu entendo o seguinte, talvez para o Flaco Lopes seja interessante para o River se ele estiver pensando em jogar mais vezes. Tá. Talvez lá ele vai jogar mais.
Agora, se ele quiser continuar brigando por tudo, num time grande por título mais, ficar no Palmeiras é uma boa para ele. E o Palmeiras, se eu sou o Palmeiras, eu também não libero. Bom, José Paz vai voltar agora e vai explicar por que o Palmeiras ainda não anunciou o Caio Paulista e quando que isso deve acontecer, Zé. Olha, Michele, deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, porque está dependendo apenas do exame médico para que o Caio Paulista seja anunciado, então, oficialmente aqui pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O Caio Paulista estava de férias, né? Está retornando agora. Ele vai realizar esse exame médico hoje, então, até o final da semana aí, o Palmeiras deve anunciar o Caio Paulista como seu novo reforço. Ele ainda aparece lá no boletim informativo diário da CBF como atleta do Fluminense. O Palmeiras ainda não adquiriu esse jogador. Os trâmites burocráticos ainda estão rolando, mas o fato é que o Palmeiras vai comprar o Caio Paulista, 3 milhões e meio de euros, vai contratar esse jogador e aí sim, então ele vai aparecer lá no bid como atleta do Palmeiras. Está dependendo apenas dos exames médicos, tudo já foi resolvido, não vai continuar no São Paulo, teve um imbróglio aí do pagamento parcelado, enfim, eu trouxe essa informação aqui, conversei aí com algumas pessoas, trouxe o depoimento do Eduardo Uran, que é o empresário do Caio Paulista, e agora não tem jeito, tá feito, ele vai jogar no Palmeiras a partir dessa temporada de 2024 e não por empréstimo. Contrato definitivo. O Palmeiras vai comprar 3 milhões e meio de euros, vai depositar lá na conta do Flusão. Devolvo para vocês aí, para vocês falarem um pouquinho dessa jogada aí do Palmeiras, dessa contratação, é chapéu, não é chapéu? Vou pular o muro, vou fazer o movimento inverso do Caio Paulista, vou sair aqui do Palmeiras, vou lá para o São Paulo, para a gente daqui a pouquinho bater um papo do Tricolaço aqui no Gazeta Esportiva, tá, Mi? Beleza, José Paz. Para mim, eu já disse, né, Michele? Para mim foi um chapéu, mas foi um chapéu calculado. O São Paulo imaginou que iria levar esse chapéu, porque o São Paulo não tem o mesmo poder financeiro que o Palmeiras hoje. As prioridades se apresentaram, São Paulo focou tudo na renovação do Lucas e aí o Palmeiras aproveitou a brecha, colocou um pouquinho mais de dinheiro, né? E o jogador pula o muro, como diz o Zé Paz. Também foi importantíssimo na reta final da Copa do Brasil, fez gol decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogou partidas com muita força pela esquerda, um jogador driblador que o São Paulo não tinha até a chegada do Lucas. Mas também não é a 8ª maravilha do mundo, então não vejo grandes problemas. Agora o São Paulo perde alguém pela esquerda e ganha o Palmeiras mais uma opção pela ala ou pela lateral ou até mesmo pela ponta. A questão é, o Piquerez vai mesmo embora ou se vai? Não sei, mas o Piquerez já teve proposta no meio do ano e o Palmeiras aguarda a proposta, inclusive do Real Madrid. Sim, então, porque é o seguinte... Inclusive do Real Madrid, me chama a atenção uma contratação dessa. O Caio Paulista é um jogador para ser titular, como ele era no São Paulo. Só que se ele for para o Palmeiras e o Piquerez não for vendido, ele vai ser reserva. Porque o Piquerez, para mim, é o melhor lateral do nosso continente. Lateral esquerdo. Então, assim, eu acho um movimento de carreira do Caio Paulista ir para o Palmeiras, de repente, para ficar no banco. Ele não é um jogador, ao meu entender, para ser banco. Ele seria titular de, olha, uns 90% dos clubes aí de Série A, não seria? É porque ele não joga só de lateral. Mas sai, quem que sai? O Abel... Não, o Vanderlan... Se o Piquerez não sair, ele é banco. Tem o Vanderlan, que é o garoto, que pode também sair, que pode receber oferta. O Palmeiras também aguarda por propostas. Bem, mas agora, ele já o Caio Paulista pode jogar com o Piquerez, por exemplo. Um pouco mais fazer adiantado. Como fazer o Marcos Rocha e pelo o lado esquerdo, exatamente. Então é mais uma opção, porque o Abel Ferreira... Uma opção, se o Dudu estiver fora, por exemplo, como aconteceu, perfeito. ele pode ter essa opção. Ele pode jogar até de ponta direita, porque ele é canhoto e ele bate cruzado. Não, pode até ser interessante. Esquerda. Eu acho que para o Caio Paulista é uma boa no sentido de que está indo para um clube melhor estruturado no momento. No momento, o Palmeiras está ali estruturado, com a comissão técnica mais longeva e tudo mais. Agora, essa história de chapéu eu acho uma bobeira, assim, não sei... Neste caso, chapéu para mim é o que o Palmeiras fez com o Corinthians no caso do Dudu. O Dudu viajou com a passagem paga pelo Corinthians, sabe? Isso para mim é um chapéu. Foi lá e pensou que ia contratar e não contratou. Agora o Caio Paulista me parece mais uma... Assim, o São Paulo para mim dormiu no ponto, sabe? Como você falou, de repente ficou focado no Lucas, não deu... Para o Caio Paulista a atenção devida. Não tinha o dinheiro para botar ali na hora. Parece que isso incomodou, inclusive, o jogador e o staff dele, acabou pesando e tudo mais. Chapéu, no chapéu, nesse caso eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se eu considero isso um chapéu e acho até irrelevante nessa situação. Um chapéuzinho. Acho até irrelevante nessa situação. Agora, eu acho uma grande contratação pro lado do Palmeiras. Bom, e o Abel Ferreira? Abel Ferreira está gozando férias em Penafiel, em Portugal, deve retornar, talvez com férias prolongadas.
Porque eu gosto de fazer um charminho aqui. Férias prolongadas até quando? Mas não tenho essa informação, mas a informação que eu tenho é que o Abel teria pedido um prolongamento das férias. Mas ninguém talvez, sabe. Inclusive, Mas na até saída. quando? Talvez, inclusive, na saída dele daqui, antes das férias, Mas né? ninguém sabe quando ele volta, é isso? Uma assessoria de imprensa Não, tem o que Palmeiras tem informar. um prazo aí precisa checar com a assessoria. Vocês me pegaram de calça curta. A Michele é craque. Não sei exatamente Você quis o fazer dia isso que o com ela, Palmeiras deu volta. mal. Talvez o Palmeiras volte agora no final de semana aos trabalhos. Eu posso conseguir essa informação Isso. rapidamente aqui. Isso, pergunta Se quando o o Abel Abel vem junto com a apresentação dos jogadores no primeiro dia, Isso. eu não posso garantir. Porque acredito, não é informação, tá? Não é informação, que ele tenha pedido férias prolongadas, alguns dias a mais, até para voltar zeradinho, relaxado. E se prepare, Abel, É porque justo. o Palmeiras pode jogar cerca de 80 partidas no calendário Nossa de Senhora. 2024. É justo. É justo, é justo. Eu acho que é Ele pedir férias prolongadas? Ué, Acho que férias sim. prolongadas até quando? Tipo assim, final de janeiro? Não É sei, prolongado? caramba. Não, mas você tem que falar quantos dias é de Ele férias. tem uma comissão técnica que manda também junto com ele, né? O time tá redondinho, certinho. com a assessoria quantos Ó, dias vou ele ficar vai uma ter de semaninha a mais. Ah, gente, existem certos profissionais em certos departamentos, em certas companhias, que têm alguns privilégios. Não, tá certo. Até porque rendem Eu pra não tô caramba, falando né? que não Porque devolvem em dobro, inclusive O que a Michele financeiramente. está questionando Eu não tô é a falando falta isso. de informação. Só Mas ninguém quero sabe. saber. Quando o cara se apresenta, fica ó, estranho. eu vou né? dizer uma coisa, cara. Ele vai perguntar, Eu vou dizer a uma assessoria coisa. vai O responder. Palmeiras, em termos de... Ó, eu sou amigo dos meninos lá da comunicação, mas o Palmeiras não é fácil. O Palmeiras com um negócio de informação... Oxi. Então, você vai perguntar pra eles e a gente vai falar o que a assessoria vai responder. Inclusive, porque os palmeirenses estão perguntando quando é que o Abel volta aqui, porque é essa pré-temporada, Olha, como é que vai ser eu daqui. entendo que não é o momento de estender férias. Eu concordo com tudo que você Não, falou. mas não tem outro momento também, concordo, né? eu concordo com o que o Silvestre Eu falou acho que foi, aqui. acho Há que foi até uma situações- contrapartida. Ó, eu não tô, eu tô esgotado, eu não falo que estava esgotado. Falou. Eu acho que foi eu acho também isso errado, porque a profissão que ele escolheu É. foi de treinador. Exato. É assim que funciona. Agora né? eu vou falar Pô, uma coisa pra vocês, presta Eu atenção. trabalho todo final de semana, também fico estressado de vez em quando. Abel Ferreira, se ele quiser uma profissão que ele pode ficar tempo com a família, que ele pode desfrutar, jogar vôlei com as meninas e levar elas pra escola, é ser técnico da seleção brasileira. Não, é ser técnico no Catar. No Não, Qatar seria também. Mas Puxa, ele se ele agora- aceita a proposta Pra do ganhar, Catar, pra ganhar tempo uma que não ia bala. Nós faltar estamos Pra ganhar uma com bala, que era o que quase aconteceu, estava pra acontecer e houve mudança de planos no meio do caminho. o cargo tá vago Ele ali teria agora. mais tempo do que se assumisse Com a seleção. certeza, ele teria 2 férias, Muito mais 30 jogos, tempo. 40 Tudo por bem, temporada. mas aí é um tipo de Ganhando encerramento mais, de inclusive. carreira. Isso é especulação. Eu estou especulando, tá? Que ele pode, na conversa que teve com a Leila, tá bom. Não vou pro Catar, vou cumprir o meu contrato, mas eu quero Não, um descanso maior. eu só tenho- Os meninos lá da minha comissão vão tocar as Eu só tenho primeiras dúvidas semanas. porque a Eu tô pré-temporada só vai ter 2 especulando. semanas, ô Porque Silvestre. a gente Esse ano a pensa- pré-temporada só tem 2 semanas. Então, o Palmeiras já tá pronto, gente. O Palmeiras se reapresenta então não segunda-feira. precisa dele, eu vou de embora. Segunda-feira, Ah, mas a precisa, gente mas já não tá tem pronto. informação sobre o técnico. O Silvestre vai atrás dessa informação. Mas em termos de carreira, e de dinheiro é o Catar, sem sombra de dúvida. Mas em termos de carreira, ele ser técnico da seleção brasileira, já que não temos mais o Ancelotti aí, é uma possibilidade. Aí ele tem o tempo com a família e tem a seleção brasileira. O Abel não é técnico para a seleção brasileira, pelo menos nesse momento da carreira dele. Será? Pra mim seria fácil. Tem que se O provar. problema, não tem que provar mais nada. Tem, claro que tem. O Abel pro- foi técnico de um clube O na problema, vida. não importa. Abel- Não foi técnico de um clube na vamos vida. botar o Não. Braga e o Paok. Ué, Ah, Ué, Ele foi mal no O Carille, antes de Inclusive, ser o ele foi técnico mal. do Corinthians, ele foi técnico, ele foi preparador de goleiros, aí preparador de mas defesa. É isso, mas Salazar. Ué, não é, mas tem técnico, E é ele- exatamente por isso que eu também entendo que ele não é técnico para a Mas seleção. ele tá Ué, obrigado. mas Você ele, concordou comigo. Mas ele tá há 3, não concordei, ele tá há Claro que 3 anos. concordou. Olha, ele não Você foi. concordou comigo. O primeiro time com chance de ganhar título que ele dirigiu, ele ganhou todos os títulos possíveis e Não, não foram todos inimagináveis, possíveis. Ele ganhou menos o brasileiro e mundo- paulista, o só. mundial. Só brasileiro o e Carille paulista? ganhou o brasileiro. e Não, paulista. eu tô falando do Abel, querido. Ah, perdão, o Abel vocês estão Ferreira. falando do Carille. Ele, Ah. técnico do Paok, não vai ganhar você usou nada. o Carille de exemplo? Eu não Técnico no Braga, é um time médio para pequeno de Portugal. Quando ele teve a primeira chance, ainda jovem, como ele Ah. ou é,
e assumiu o Palmeiras, ele chegou ganhando Você quase falou tudo que eu- Há 3 anos, o que ele tem que provar mais para merecer uma seleção brasileira? Peraí. Porque não é só ganhar, é fazer um excelente trabalho. Merecer uma o seleção problema brasileira? é que o Abel é um cara que mete muito dedo na ferida e fala algumas Esse verdades. não é o problema, porque e ele o vai Leão falar já foi muitas técnico da seleção. verdades do patrão dele, se um dia for a CBF. E eu Atenção. acho que a CBF não vai gostar muito disso. Até o Não final vai. do mês deve acontecer a reunião, a eleição para presidente da CBF. A CBF tem um novo presidente, deve-se haver uma definição sobre o técnico da seleção Claro, brasileira, com certeza. que pode sim e muito ser o Abel Ferreira. O que o Abel tem que provar? O que o Abel tem que provar? O que ele precisa fazer mais para merecer ser técnico da seleção Seleção brasileira? brasileira, eu entendo, apesar da péssima fase da CBF, eu separo muito seleção e CBF. Tem gente que mistura tudo. A CBF vive uma má fase há muitos anos. Inclusive, o Brasil foi campeão de Copa do Mundo com a CBF sendo questionada por CPI de lavagem de dinheiro. A CBF é um problema gigantesco. A seleção brasileira, para mim, é outra coisa. Eu trato de uma maneira diferente, levo muito mais para esse lado do futebol. E a seleção brasileira, para mim, é o ápice, é o topo, não tem nada acima. É o maior prêmio de um profissional, seja ele jogador ou seja ele técnico. Para mim, apesar de ser realmente elogiável O o Abel trabalho não tá no ápice, no atual topo? do Abel Ferreira, Então, eu quem entendo pra você que seria, 3 Salazar? anos de trabalho, 3, É pouco. 3 anos para mim, em um clube e só, pegou um clube estruturado, bem Eu já penso montado, o com contrário. grana e Em tal, pouco ele fez tempo, em um 3 anos ótimo só, ele ganhou trabalho quase tudo. nesse clube Ele em 3 ganhou anos. mais do que a maioria dos técnicos eu vou dar um ganhou na exemplo, eu vida vou dar um inteira. exemplo. O Na Luxemburgo vida chegou à inteira. seleção Inclusive brasileira. técnico que foi para a seleção Tá bom, brasileira. Silvestre, eu vou dar um exemplo. O Luxemburgo chegou à seleção brasileira. Qual foi o caminho que ele trilhou para chegar à seleção Sim. brasileira? Por quantos clubes? Por quantos perrengues? Mas quantos técnicos o Felipão bons e passou pelo espetacular- quê para chegar à seleção Mas brasileira? tínhamos O muito Tite passou material pelo humano, quê hein? para chegar à seleção Mas- brasileira? Salazar, não O vivemos Abel, um- para mim, ele ainda tem que mostrar mais, Então, trabalhar mais, aí passar eu te por outros... pergunto, Fernando Diniz é melhor? Não sei se é melhor, não. Acho É que- melhor? Acho que não. Pelo menos o Abel é muito vitorioso nesses Sim, 3 mas anos. o Fernando Diniz também é um técnico jovem, entre aspas. Mas né? eu, Passou pelo- por poucas pelo que a situações, gente tá inclusive vendo bateu aí- campeão da Libertadores com um time inferior ao do Palmeiras e tudo mais, jogando mais, inclusive, mas enfim. Não sei se é o técnico para a seleção Eu brasileira. também não Você sei. tendo Não, eu também não vista sei. o que a Eu não gente querer o viu aí. Abel não significa que eu concordo com o Diniz. Eu só entendo que o Abel ainda é um técnico a ser provado em O Abel é outras situações. estudioso. Eu já acho que em 3 anos ele provou Não, a capacidade muito para ser pouco, técnico muito de pouco. qualquer time do mundo, inclusive Não, da você- seleção brasileira. Você está muito empolgado. Bom, seguinte, temos novidades do caso Cuca. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!